Está nesse lugar. Então faça o seu melhor. Dê um forte aplauso com um brado de vitória ao Senhor Jesus. Mais forte, pode ser melhor, amém? Festa sem Jesus não é festa. Você pode fazer o seu melhor então? Jesus está nesse lugar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom, depois você senta. Pode ser sentado. Quando acontecer um milagre aqui dentro, você vai entender que Jesus está aqui, amém? Diga para o seu irmão: Jesus ama a festa. Igreja, para mim é uma honra estar ministrando nessa noite. Quero agradecer ao meu apóstolo. E foi uma surpresa para mim. Não esperava. Aliás, não imaginava. Mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso. E a minha vida e os meus pensamentos são o seguinte: tudo tem um propósito de Deus. Se eu estou aqui, é porque tem um propósito de Deus, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 5. Não vou me demorar, então quem estiver passeando, preste atenção, se acalme aí. Vai dar tempo de lanchar, vai dar tempo de comer, não só de pão, de cachorro quente, de hambúrguer, de x-salada, viviol. Amém? Deixa a célula para dia da sua célula. Hoje é festa, não é célula. Então, se tiver alguma célula reunida, diga para o seu irmão: meu irmão, eu vou ouvir a palavra agora. Terminou a célula. Pode terminar a célula aí atrás, amém? Aleluia. Quantos acharam? O Deus que concede perseverança e ânimo deu-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que um só coração e uma só boca glorifique a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu quero apresentar, Senhor, a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo venha ministrar em nossas vidas. Nesse dia festivo eu peço que o Senhor Jesus venha falar, venha ministrar, venha nos corrigir, venha nos curar, fazer sinais, maravilhas nesse lugar. Pai, toda festa tem milagre. Pai, eu creio que o milagre do Senhor vai acontecer em nossas vidas e vai acontecer nesse ambiente. O Senhor irá se manifestar com poder. E eu creio, Pai, que todos serão aqui impactados. E esse dia ficará, Senhor, como testemunho, como memorial em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem, para quem gosta de anotar, é unidade, a chave da frutificação. Diga: unidade, chave da frutificação. Querido, a igreja fundada por Jesus, ela foi fundamentada na unidade. Porque Jesus fundou a igreja na unidade? Porque Jesus conhecia e sabia, e foi direcionado por Deus, que a unidade gera multiplicação e frutificação. Então você vai perceber na Bíblia que Jesus, ele comia com os discípulos, que Jesus orava com os discípulos, que Jesus tinha um relacionamento muito forte e muito íntimo com os seus discípulos. Mas tudo isso tinha um propósito. Você vai perceber que no começo do ministério de Jesus, os 12 ou os discípulos não faziam praticamente nada a não ser acompanhar o seu mestre. Tudo isso tinha um propósito. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, aos líderes, aos futuros líderes, os apóstolos da sua igreja, que eles precisavam viver em unidade e em comunhão. Quantos estão entendendo? Amém? Então, mesmo que exista vários ministérios, quantos ministérios existem na Bíblia? Diga 5. A Bíblia diz que mesmo que um corpo tenha vários membros, eles precisam ser um. Se não for assim, não tem como gerar crescimento, frutificação ou multiplicação. Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios
capítulo 12, versículo 12 e 13. Quem achar vai dizendo glória a Deus. A Bíblia diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Independente se a pessoa é apóstolo, se ela é pastor, se ela é mestre, se ela é evangelista, a pregação do Evangelho é a mesma, o Evangelho é o mesmo, o pensamento é o mesmo, a linguagem é a mesma. As funções podem mudar, mas a linguagem nunca. Diga, as funções podem ser diferentes, mas a linguagem não pode mudar. Apóstolo, pastor, mestre não significa uma hierarquia, mas sim um chamado para uma função. Ambos estão no corpo de Cristo e precisam pregar a mesma coisa. Claro que existe uma nomeação. O que é uma nomeação? E eu aprendi muito isso no exército. No exército ele vai ter um monte de oficial, um monte de tenente. Porém, alguém vai nomear um para comandar e direcionar as missões. E com Jesus não foi diferente. Jesus nomeou quem? Diga, Pedro. Pedro, ele era o mais importante. Diga, não. Pedro era o mais inteligente. Piorou. Pedro não era letrado. Ele era alfabetizado, mas não era letrado. Mas Jesus escolhe ele para direcionar a igreja. E todos falavam a mesma coisa, direcionado por um apóstolo chamado Pedro. Então, diga assim: apóstolo, pastor, mestre, evangelista, não significa ser melhor do que um ou do que o outro. É interessante que todos os ministérios, por que Jesus fez isso? É para que o corpo seja completo. Todo ministério, ele é seguido por um tipo de unção. O apóstolo, por exemplo, ele vai abrir igrejas, ele vai conquistar territórios, ele vai liberar os sinais, as maravilhas, os milagres de Deus. Essa é uma função. É isso que segue o apóstolo. E aí o profeta, o evangelista, o mestre, que é o ensino, e por aí vai. Porém, diga, todos são um, por mais que mude o nome. Eu quero falar de algo muito interessante. E antes de falar de unidade da igreja, a unidade, ela tem um começo. A unidade, ela tem um princípio. E o princípio da unidade é na liderança. Diga, o princípio da unidade é na liderança. Não haverá unidade na igreja se os líderes não começarem o princípio de unidade. Veja bem, a Bíblia diz em Atos 2,42 que a igreja era fiel e seguia os ensinos, a doutrina de quem? Diga, líderes. E por isso que se alguém falasse alguma coisa diferente, pode ter certeza que a igreja iria dizer assim: opa, não foi o que o líder falou, não foi o que os líderes estão comentando. Então a unidade, para que haja uma frutificação, começa na liderança. Ok? E isso é muito sério. Eu vou correr para depois não vou dar muito texto não, mas olha só que interessante. Eu quero que você veja o testemunho de liderança. Paulo e Apolo, Priscila e Áquila. Olha que interessante. Priscila e Áquila foi num culto. Vou falar a linguagem do Paulo Lima, tá? Para vocês entenderem. Acompanhado de Paulo, e ele foi lá ver a ministração de Apolo. Apolo, ele era muito interessante para pregar. Apolo, ele era todo estilo pastor Marlon, assim, sabe? Ele era muito doido para pregar, cheio do poder de Deus, cheio. E Priscila e Áquila olhando a pregação daquele homem, e
e não o batismo do Espírito Santo. Agora, olha que linda a unidade da igreja. Priscila e Áquila perceberam que ele não estava incorreto, porém não estava completo. Aí na unidade, princípio de Cristo, Priscila e Áquila chama Apolo e diz assim: olha, tremenda sua ministração, maravilhosa. E detalhe, chama na casa deles. Mas eu quero te falar uma coisa, e eu quero agregar algo no seu ministério, para que esse ministério tenha crescimento, multiplicação e frutificação. E Apolo diz: o que é? Eu vou te ensinar sobre o batismo do Espírito Santo, para que a sua ministração seja completa. Olha só que interessante, ele não saiu falando mal de Apolo, ele não saiu criticando, ou como os fariseus: ei, que ministração incompleta, não tem teologia, não fez escola de líderes e por aí vai. Não, porque a unidade, ela precisa ter um outro princípio chamado amizade, e eles tinham essa amizade. E era tão interessante que Paulo, ele começa uma igreja em Corinto, uma igreja difícil. Tem igreja difícil? O que vocês acham? Tem. Igreja de Corinto é igreja difícil. E ali ele semeia naquela terra e começa uma igreja difícil. O povo de Corinto não gostava de dar oferta, não gostava que o Paulo tivesse salário. Paulo ficava até constrangido de pedir oferta, teve que fazer tenda, foi difícil. Graças a Deus que a igreja de Filipos ajudava, mandava oferta, porque o povinho difícil. Mas saiu uma igreja ali. Paulo não desistiu dessa igreja. E aí vem Apolo. Querido, se líder não tiver no seu coração bem fundamentado o princípio da unidade, dá problema na igreja. Sabe o que a igreja começou a fazer? Apolo prega melhor do que Paulo e Pedro. Você viu aí, gente? Muito fraca a pregação de Paulo. Pedro, então, aí, sabe o que é legal? Nem Paulo, nem Apolo concordavam com esse tipo de conversa na igreja. E aí Paulo dá uma palavra aí. Uns vêm plantar, regar, outros colhem e por aí vai. Que negócio é esse? Apolo ficou tão chateado que um dia o Paulo foi pedir para ela: vai visitar a igreja de Corinto. Você acha que não? O pessoal fala muito, o pessoal meio... E a igreja de Corinto tinha esse problema de divisão, de conversinhas. Mas Paulo disse assim: tanto eu como Apolo pregamos o mesmo evangelho. Podemos ter comportamentos diferentes, estilo diferente, mas pregamos o mesmo evangelho. Uma coisa que eu não sou muito crítica na minha igreja, mas tem uma coisa que eu pego no pé dos meus líderes, que precisa haver unidade, principalmente na liderança. Precisa. Olha só, o nível de unidade na minha igreja é tão sério, é tão sério. Eu estou falando na minha igreja, não estou falando da igreja de Curitiba. É o princípio que nós seguimos. Não tem nenhum problema líder de outra célula discipular discípulo de outra célula, porque se tiver problema é porque a linguagem está sendo diferente. Eu tenho líderes que discipulam pessoas de outra célula, porque a unidade fala a mesma linguagem, tem o mesmo pensamento e segue a doutrina dos apóstolos, do líder. Não tem problema. Pode aplaudir Jesus. Porque existe uma questão chamada afinidade. Às vezes a gente tem a logística: se você mora aqui, vai nessa célula. A pessoa acha a célula animada e tal, mas ela conhece aquele irmão e tem mais afinidade com ele, mas ele é líder de uma outra célula. Não tem problema nenhum, vai lá e tenha discipulado com ele, cresça em Jesus, cresça no evangelho, se torne um líder, ganhe mais um e seja líder de célula.
Porque senão nós vamos ficar assim: pastor, eu quero trocar de célula. Ah, pastor, eu quero isso, eu quero. Vai trocar de célula, por que você quer trocar de célula? Ah, porque um discipulado, e então vai fazer discipulado com o líder. Ele mora do lado da sua casa. Você pode continuar na mesma célula e você vai ter discipulado com esse líder que mora do lado da sua casa, sem problema. Então, porque a igreja de Jesus, ela foi fundamentada assim. Todos falavam a mesma coisa, comiam, bebiam, não tinha problema com isso. Ei, olha que interessante, sabe o que é uma igreja unida? A igreja unida, ela facilita o trabalho apostólico. O apóstolo, ele pode fazer missões, e nossa igreja é uma igreja missionária. Diga, a minha igreja, eu falei isso no curso de missões, é uma igreja missionária. Igreja missionária, ela se desloca muito e precisa do máximo de líderes. A igreja apostólica, ela precisa de muitos líderes. Diga, a igreja apostólica precisa de muitos líderes. Você vai ver no livro de Atos quantos líderes foram levantados e saíam, voltavam, e a igreja continuava crescendo. Diga, a unidade, mesmo que o meu líder não esteja presente na minha célula, ela continua crescendo. Igreja unida é o seguinte: é lindo uma igreja unida, porque ela cresce no automático. A pregação vai, funciona, é a mesma. E eu procuro isso. Sempre que o apóstolo me manda uma mensagem de ministração, eu já falo, mando para os líderes, ou falo, prego no discipulado, porque é o seguinte: Paulo, antes Saulo, todo mundo conhece a história dele, sim ou não? Você sabe que Paulo, ele foi chamado ao ministério apostólico tete a tete com Jesus. Jesus chamou ele. Jesus, nos 45 do segundo tempo, chamou Paulo para ser apóstolo, para pregar, para uma missão. Eu amo missão, gente. Se eu falar muito de missão, é porque eu amo missão. A missão do apóstolo Paulo era pregar o batismo do Espírito Santo aos gentios. Essa era a missão dele. Não era para pregar outra coisa, era para pregar somente sobre o batismo do Espírito Santo. Abre igreja, batismo do Espírito Santo. Visita igrejas que já são consolidadas, poder do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Essa era a missão dele, e foi até o fim da sua carreira, fazendo isso. Então, todo o mistério de Cristo, toda a pregação do Evangelho foi revelada por Jesus e depois por Ananias. Deixa eu te perguntar: Paulo tinha convicção do chamado dele apostólico. Ele sabia que ele era da igreja de Cristo. Mas olha só como que funciona a unidade. A unidade, ela não é uma opção. A unidade é um estilo de vida. Unidade é um caráter da igreja de Cristo. Paulo não precisava ir falar com Pedro. Paulo não precisava viajar até Jerusalém para conhecer a igreja, para conhecer os apóstolos que andaram com Jesus, porque já havia os sinais apostólicos. Quais são os sinais apostólicos? Os sinais apostólicos, sinais, maravilhas, prodígios, pessoas sendo salvas, igrejas abrindo. Então, os sinais apostólicos eles já tinham. Porém, a igreja que ele congregava, surgiu um probleminha, uma discussão, uma desunião. E aí ele foi com Barnabé a Atos capítulo 15 para conversar sobre isso. E é interessante que, olha só, e eu estou falando ainda na parte de liderança, unidade e liderança. E quando veio essa conversa na igreja apostólica, a igreja de Cristo, e começa, não, porque tem que ser só judeu, tem que haver circuncisão, e lá, 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 e lá, lá, e lá, lá, e lá, lá, e Pedro só ouvindo. E aí Pedro levanta e diz assim: ei, o primeiro a pregar para um gentil e ver o poder do Espírito Santo se manifestar fui eu. É o seguinte: os gentios também são de Deus. E sabe o que é interessante? Ele está dizendo: aqueles que estão no mundo também são de Deus, e nós vamos buscar eles. E nós precisamos falar a mesma linguagem. E aí Paulo fala para a igreja,
do que tem acontecido no ministério dele, dos sinais, prodígios e maravilhas, porque a igreja precisava se libertar de uma coisa: a antipatia por Paulo. Porque Paulo fazia o que antes de se converter? Perseguir. Mas Paulo veio o seguinte: além dele pedir informações, se integrar, para não haver um evangelho incompleto ou uma discordância de linguagem, ele precisava dizer para a igreja o seguinte: igreja, Jesus me chamou e eu estou aqui para ser um com vocês. E a igreja entendeu que Paulo veio para ser um. Paulo volta para Antioquia e começa a pregar aquilo que ele aprendeu com a igreja. Ele precisava falar a mesma linguagem. Você sabe que é interessante, unidade não tem fronteira, não tem distância. Quando os apóstolos estavam presos, mandavam carta, tinha que falar a mesma linguagem. Tudo dá um jeito. Agora, olha só que interessante. Vem a parte da igreja. Certa vez, Pedro estava o quê? Preso, acorrentado. Soldados estavam vigiando para que ele não escapasse. E a igreja estava fazendo o quê? Diga para o seu irmão: orando. Orando por quem? Por Pedro. E a igreja orava, porque eles aprenderam o princípio de unidade. Na unidade todo mundo ora junto. Amém? Quem ora na igreja aqui? Ei, irmão, está desviado? Orar no templo, irmão, junto com o irmão. Não é só no dia de culto, não. Amém? Então foi o princípio que eles aprenderam a orar junto. E aquele fervo orando, daqui a pouco baixou um patinho nos soldados, pagou. Aí Pedro olha para baixo, a corrente quebrada. Daqui a pouco a cadeia abre e um anjo fala: vem comigo. Vou. Bate na porta da igreja. Alguém abre. Quem é? Não é ninguém não. Parecia Pedro. É Pedro. Você sabe o que é engraçado? Eu não sei por que a igreja se assusta. Se eles estavam orando pela libertação de Pedro, por que eles estavam tão assustados quando viram ele? Diga assim: a unidade liberta os cativos. Você não entendeu? A unidade liberta os cativos. Quantos aqui vão ser unidos com o seu irmão? Deus faça para Jesus. As correntes se quebram, as cadeias abrem e o valente dorme. Mas é por causa da unidade da igreja. A igreja está orando. Toda a igreja tem que orar. Eu falei no culto de missões que quando toda a igreja está focada no mesmo propósito, as coisas fluem. Quem aqui ora pelos pastores que estão fora? Levante a mão. Olha o problema. Quem aqui ora pelo pastor William que está lá em Londrina? Quem ora por mim? Vai, se acusa, se entrega. Tem que orar, irmão. Viver no campo não é algo fácil, é desafiador. Tem que orar. Tem que orar pelos pastores que estão fora, toda a igreja. E nós, como igreja de Fazenda Rio Grande, oramos pelos líderes que estão aqui. Você sabe por que o pastor de Moçambique disse que ora por vocês? Porque é o que eu ensino no discipulado. Eu falo do discipulado para eles: olha, você, independente das condições financeiras ou da estrutura que vocês têm que orar por nós. E aí eles oram. Eles não tinham maneira de orar no templo. Eu falei: vocês precisam orar. A lista de oração, ore pelo apóstolo Raimundo, e eu vou dando a lista de todos os líderes. Tem que orar por esse, orar por esse. Não é porque eles precisam mais que eles não devem orar. Tem que orar. É o princípio de unidade. Outra coisa, unidade da igreja, eu falei no culto de missões também. Se você tem parente em qualquer lugar que tem uma igreja aliança, vai ter várias igrejas aliança em nome de Jesus, amém? E você vai ser enviado para isso. Saiba que, um exemplo, se você for para a Fazenda Rio Grande, você tem uma igreja.
Qual que é a igreja? Diga: a igreja, Aliança e Fazenda Rio Branco. Meu irmão, se você for lá final de semana visitar parente e não for na igreja Aliança, olha, você está pecando. Vai lá no culto: pastor, eu toco. Então você vai fazer parte do grupo de louvor também da igreja Aliança e Fazenda Rio Grande. Eu sou do grupo de louvor lá de Curitiba. Não, você é do grupo de louvor da igreja Aliança Evangélica. Eu faço parte do teatro da igreja Aliança. Não, você faz parte do teatro da igreja Aliança Evangélica, porque nós somos um. Nós estamos entendendo? Cadê o pastor William? Carol, nós vamos invadir Londrina. A igreja é nossa. Já estou me programando para ir lá. Fique calmo lá, eu sou bem assim, meio forgado. E sabe por quê? Nós precisamos nos movimentar, né? É uma festa de 17 anos da Igreja Aliança do Paraná, mas nós não estamos só no Paraná, nós estamos em outros países já, nós estamos em outras regiões. E aí, sabe o que acontece? A unidade, ela precisa ser mais consolidada, mais fortalecida. Às vezes me perguntam assim: como que você construiu a igreja de Fazenda Rio Branco? E eu sempre falava: graças ao nosso bom Deus, né, e pessoas que ajudaram e tal, e tal, e tal. O princípio de unidade amadureceu no meu coração agora. E eu fiquei muito feliz de ver os discipulados do apóstolo mandando e falando sobre unidade. Eu fiquei muito feliz com isso, porque isso é sinal que nós estamos falando a mesma linguagem, estamos no mesmo espírito. Glória a Deus, senão eu iria ficar preocupado. Mas eu não tinha uma resposta completa. Por que eu consegui construir? Não foi dinheiro, gente, porque dinheiro não tinha. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro não. Tinha muita fé. Mas Deus começou a me lembrar que o princípio da unidade sempre houve na Igreja Aliança. Diga: o princípio de unidade sempre houve na Igreja Aliança. Mas pastor, o que acontece? Acontece que isso não está bem maduro em nosso coração e muitas vezes passa despercebido, não está bem consolidado muitas vezes, ou você não entendeu isso ainda, que nós estamos numa igreja totalmente unida. Mas nessa noite você vai entender, né? Diga, olha para o seu irmão, diga: você é tudo. Você é lindo, irmão, em Jesus. Diga: eu amo você em Cristo. Faz um yes com ele e diga assim: conte comigo. Olha para mim, pessoas precisam de pessoas. E eu vou te falar mais, querido. Não é só essa palavra unidade, não é só na igreja. Esses dias eu estava lendo um livro de sociologia, e quando eu abri o livro, se chama Ética Interpessoal, e quando eu abro o livro assim, diz assim: o ser humano não foi criado para viver só. Ó. Aí eu olhei: sério? Capaz, não diga. Aí estava escrito assim depois: olha, nem o ser humano pode viver sozinho. Eu falei: não. Aí eu olhei, o autor deve ter lido a Bíblia. Não tem como. Deus não criou o homem para ficar só. Mas se assim, colar, unido, vai. Quando Deus coloca quando esse princípio de unidade está bem estabelecido na igreja, a igreja ela começa a crescer. Porque daí voltamos para Atos 2,42, que quando isso ficou bem consolidado no coração da igreja, a Bíblia diz em Atos 2,47 que Deus acrescentava os membros da igreja. Outra pergunta: por que os discípulos, por que as pessoas entregavam tudo aos pés dos apóstolos e seguiam ele? Ficavam sem dinheiro, duro, né? Vamos assim, no natural falando. Ei, todo aquele dinheiro que ia para os apóstolos era para sustentar as missões. Você entendeu? Você sabe por que você é fiel? Sabe por que você entrega dízimo? Por
porque as missões de Deus precisam ser sustentadas. E quando há infidelidade na igreja, essa visão, esse princípio, ele fica com problemas, com dificuldades. E quando eu entendi isso, amadureceu no meu coração. Quando me perguntam como que você construiu a igreja, e eu falo assim, porque a minha igreja é... Como assim? Sabe o que eu fiz, gente? Isso aí foi direção de Deus, tá? Pastores que estão aqui. Eu cheguei na igreja de Fazenda Rio Grande. A igreja estava com grande dificuldade, tinha uns, acho que 10 membros, nem lembro quanto tinha. Aí, entrada R$700, eu acho. Meu salário R$300. Na verdade, era o que sobrava, né? R$300 para me virar. E aí, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou para um lugar menor. E fui para um lugar menor. Aí não dava. Muito caro o aluguel, R$500, não dava. Aí eu descobri que a gente tinha um terreno na igreja. Um mato dessa altura aqui. Eu falei, meu Jesus, vou construir uma igreja aqui. Em quanto? R$300. Eu quero dizer que a unidade não precisa de dinheiro. Diga unidade. Não precisa da igreja local ter dinheiro. Mas tem disposição, irmão. E daí as coisas, o dinheiro vai aparecendo. Eu não sei explicar de onde que veio o dinheiro. Mas olha só, sabe o que eu fiz? Fui para a garagem. Nessa que eu fui para a garagem, mais da metade da igreja, ó, vazou. Esse negócio de... Não, o pastor é doido. 25 anos, cheio de energia, muito doido. E vamos para a garagem. E o poder descia na garagem. Aí comecei a construir igreja. Sabe o que eu fiz? Senhoras, senhores, crianças, peguem a enxada e vamos construir a igreja. E isso gerou um memorial, um testemunho. Muitas pessoas do que ficaram na Igreja Aliança, principalmente mulheres, têm calo na mão. E eu sempre falo assim, ó, isso é para que você nunca esqueça que um dia você contribuiu na construção da casa de Deus. Minha esposa tem calo na mão, porque também foi puxar terra, fazer massa, e a igreja foi construída e as coisas foram fluindo, porque quando a igreja está trabalhando, Deus também trabalha. Igreja parada, Deus não se manifesta. Igreja trabalhando, Deus se importa. Mas quem que tem que colocar esse princípio? Quem tem que acender a chama? Cadê os líderes? Levante a mão. Líderes, diga eu. Você tem que ser empolgado, vestir a camisa do reino, tacar esse povo para ser unido, falar a mesma linguagem dos apóstolos, nosso apóstolo. E gente, vamos trabalhar, vamos ganhar mais um, e vamos ganhar mais um, e vamos ganhar mais um. Deixa eu falar uma coisa, toda estratégia é boa. Eu vejo pessoas em vários tipos de estratégia. Nós estamos no M12, G5, MDA e por aí vai. Eu quero dizer uma coisa, sem unidade não funciona nenhuma delas. Você pode pegar ao pé da letra toda estratégia de conquista. Envolve equipe, envolve pessoas, envolve célula, envolve isso. Todo mundo tem que se ajudar. Meu irmão, se não tiver unidade não funciona. E não existe nenhuma estratégia individual. Deus não criou essa estratégia, e essa estratégia não ganha para Jesus. Se for ganhar, vai ganhar um pingado de gente. Jesus gosta de ganhar em massa, e para ganhar em massa precisa haver unidade. Nós estamos entendendo? Nós temos que andar igual torcida de futebol, em bando. Deus ama. Gente, você sabia que Deus gosta da igreja que anda em bando? Aí eu entendi por que as multidões seguiam Jesus. Parecia uma torcida de futebol. Olha só. Já tocou a canção. Aleluia.
Eu vou começar a encerrar agora. As coisas que detonam a unidade: orgulho. Os fariseus, eles se achavam mais justos, melhores do que a igreja de Jesus. Eles achavam isso. De repente, porque eles tinham uma formação melhor, estudaram nas escolas sacerdotais, conheciam bem da lei, grande coisa, e daí? E era engraçado que esses fariseus sacerdotes, eles conseguiam discutir entre eles para dizer quem mais tinha teologia. Teologia é um bom conhecimento, mas não é unidade. Diga: teologia é conhecimento, mas não é unidade, porque a unidade vem de Jesus. Diga: a unidade vem de Jesus. Meu irmão, eu me emociono quando eu vejo a igreja participando, e eu fico feliz. Igreja de Tamandaré, Fazenda Rio Grande, tudo junto e misturado aqui, gente. Isso é a igreja de Jesus. Ei! Essa é a igreja de Cristo. Nós somos uma igreja apostólica, e como igreja apostólica nós precisamos seguir o ensinamento de Cristo. Culto de missões, todo mundo junto. Tamandaré, pessoal do ouvido, louvor, tudo misturado. Nós somos a igreja aliança. Não importa lugar, país, onde, não interessa. Somos a igreja aliança. Eu quero ler um último texto para fechar. Atos 2:44. Todos os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Sabe o que é isso? Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Quem quer os sinais de Deus? Vai se colocando de pé. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado. Eu vou fazer um negócio. Eu não posso. Quem quer ver os milagres de Deus agora, já? Quer ver? Vou fechar o corredor, irmão. Não vai orar sozinho. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe por que todos tinham em comum? Juntos. Porque eles eram assim. Pois é. Ninguém tinha mais, ninguém tinha menos, todos eram prósperos. A igreja era próspera. Olha para o seu irmão. Sabe por que a igreja tinha tudo em comum? Porque esse irmão aí que está do seu lado, ele orava por você, ele ora por você. Ô meu irmão, isso é igreja. Sabe qual que é a visão que Deus quer de igreja? Essa aí, ó. Nós vamos orar. O apóstolo vai orar. E nessa noite nós iniciamos um princípio fundamental da igreja de Jesus, que é a unidade. É consolidar a unidade, começando da liderança até o mais novo discípulo que entra em nossas igrejas. Todos os novos irão entrar debaixo desse princípio. Ei, qualquer estratégia que surgir na nossa igreja, vai haver frutificação e multiplicação. Não por causa somente da estratégia, mas por causa dessa unidade que nós vamos começar a viver com mais força, com mais intensidade. Líder, se prepara, vai vir gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é canto. Pastores, igrejas de congregação, a partir de agora nós vamos nos cuidar. Um cuidar do outro. Nós cuidamos do apóstolo, o apóstolo cuida da gente. Eu cuido de você, William, você cuida de mim, eu cuido de você, pastor.
Você cuida de mim, pastores também, por assim vai. Entendeu, pastor Marcelo? Como que vai ser? Amém? Vou orar pela tua igreja. Você ora pela minha. Se tiver que semear na tua igreja, eu vou semear na tua igreja. E você semeando na minha. E por aí vai. Ninguém está competindo com ninguém. Nós só queremos uma coisa: que ele cresça e eu diminua. Deus abençoe. Da igreja, e eu vi esse ano passado. Esse rapaz tem que ser evangelizado, então eu precisava comprar mais tinta para demorar a pintura para pegar ele. Deu certo. Eu vou pedir para todos vocês que estão nas arquibancadas que desçam, por favor. Nós vamos fazer esse ato profético junto para tirar uma foto bem bonita. Todos que estão nos arredores, pede para vir para cá, por favor. E os líderes, os pastores em primeira linha aqui, ó. Depois os 12, a liderança. Vem fazendo aqui na primeira formação toda a liderança, por favor. Não fica muito em cima do altar não, senão fica difícil para tirar uma foto legal. Mas os pastores já estão na frente. Quem dá um passinho mais para frente, por favor, os pastores. Posso Lézia vir conosco aqui, por favor. Isso, venha mais para frente um pouquinho os pastores, por favor. Mais uns 2 passos para frente aí. Gente, eu estou tremendo de frio. Eu mudei a data do aniversário esse ano, mas a gente não tem isso. O frio veio para o aniversário, nem pedi, eu nem convidei. Esse negócio está difícil, viu? Esse aniversário nosso, o frio gosta muito dele. Vem para cá os M12 da primeira e segunda geração. Fique aqui junto também, por favor. Vamos dar as mãos. Dá um espacinho aí da pessoa, né? Dá um espaço aí para ter uma foto bem bonita. Vem todo mundo das arquibancadas. Todos que estão trabalhando. Vem para cá. E vamos fechar aí as cadeiras aí. Do mesmo jeito que vocês estavam. Dê as mãos, por favor. Fecha os corredores. Eu quero uma imagem bem bonita, pessoal. Vamos lá. Nós vamos fazer isso, nós vamos orar encerrando essa festa. Quem está tremendo de frio aí? Deus. Pessoal, amanhã a festa continua lá na Igreja Aliança em Curitiba, tá? Aqui em Curitiba, aliás. A festa continua. Então você, discípulo da nossa igreja aqui de Curitiba, no primeiro e no segundo culto, a festa continua. Amém? Agora igual você estava fazendo aí, dá um espaço, irmão, que não vem gente amontoada aqui, ó. Para não ficar embolado, dá espaço, isso. Vem o pessoal para completar um buraco que está ali, ó. Olha ali, tem um vago ali no meio das cadeiras ali, ó. Vem uma turma aqui, por favor, para completar lá de trás. Completar aqui na frente. Tem algum líder que pode me ajudar e puxar uns 20 irmãos aí, ó. Aqui, vocês estão nas beiradas aí, ó. Vem entrando para dentro aqui das cadeiras, por favor. Eu estou vendo gente aqui bancada aqui ainda, vem para cá. Eu não sei os fotógrafos aí, né? Tem uma irmã vindo ali, devagarinho, irmão. Glória a Deus. Isso. Obrigado, gente. Isso aí, gente. Olha que lindo. Vamos fechar aquela ponta ali, ó. Me ajuda lá, busca os irmãos aí nas beiradas aí para fechar aquela ponta ali, ó. Agora começou a aparecer gente, meu Deus. Eu não vou fazer mais essa data de setembro, não deu certo. Tá de brincadeira. Fazer em janeiro agora. Meu pai. Eu vou pedir para todos os pastores virem aqui para o altar. Vem para cá que é mais fácil. Vem para cá os pastores. Jesus toma conta desse altar aqui. Esse palco que virou altar. Vamos ficar aqui na frente juntos, vamos? Isso, vem pra cá que é melhor.
Vocês estão felizes, irmãos? Gente, eu não sabia que o Djalma jogava bola do jeito que ele jogou aqui, não, gente. Djalma arrebentou aqui, ó. Jogou até a bola nas costas. Tá de brincadeira, viu? Tá que nem o Ronaldinho aqui. Pode vir na frente, pessoal. Só não fica concentrado todo mundo no metro quadrado. Olha que foto linda que nós vamos fazer aqui. Pessoal, não existe esse negócio de alguém crescer sozinho. Isso aí não existe. Não existe esse negócio. A gente precisa uns dos outros. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Quem vê o Paulo pregando do jeito que pregou aqui, pelo amor de Deus, você imagina só. Mas ele se tornou esse homem de Deus porque alguém acreditou nele. Eu só estou aqui hoje porque o apóstolo Francisco acreditou em mim, orou por nós, nos abençoou. Ninguém cresce sozinho. Eu liguei para o apóstolo hoje, quando eu compartilhei com ele algo, ele disse assim: eu creio que Deus está nos dando um direcionamento para 2020. Eu falei: Deus vai te guiar aí, porque eu sou o sacerdote que Deus colocou sobre nós. Deus vai te orientar. Se for isso, amém. Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu já liguei encomendando mais de 1000 livros de evangelismo. Vocês estão ouvindo o que eu falei? Hoje eu encomendei kits de evangelismo. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Por quê? Olha que cena linda aqui. Olha que expressão bonita da nossa unidade aqui. Mas sabe o que acontece? E esse ano até a igreja de Tamandaré não está tão presente como nos outros, porque eles vieram agora da festa lá de Manaus. Então estão com muitas agendas. Eu entendo isso perfeitamente. O ano que vem nós vamos trabalhar diferente. O ano que vem, cadê o pastor William? Não deixe aparecer aqui com ônibus lotado, ônibus vazio não. O ano que vem, Fazenda Rio Grande, todo mundo. E lá em Tamandaré, todo mundo. Beleza? Nós vamos mexer na agenda juntos, todo mundo. E de Curitiba, todo mundo. E o apóstolo Eliezer que não deixa aparecer também não. Porque ele é um paizão que Deus deu, que ele é apóstolo Eugênio. E nós vamos encher esse lugar se der para a gente fazer aqui, né? Se couber aqui, o pastor Maninho mandou os verbos lá hoje, né? Se couber aqui, nós faremos aqui. Se não, vai ser num lugar maior. Mas nós faremos uma festa dessa unidade para a glória de Deus, com muitas almas para Jesus. E cada um tem um dom específico aqui que Deus está usando. Olha só, se não tivesse o trabalho de cada um de vocês, não teria isso aqui. Dá uma olhadinha lá. Eu já vi esse lugar aqui com eventos que não tinha essa expressão toda de unidade, de multidão. E nós vamos continuar crescendo em nome de Jesus. Olha, eu estou muito invocado. Se essa palavra você não conhecia, está conhecendo. Eu estou invocado com fé. Eu estou a fim de ganhar tantas almas para Jesus. E sabe, eu falei para minha esposa hoje: nós vamos fazer um investimento, nós vamos comprar um material, nós vamos fazer um treinamento, nós vamos buscar almas. E eu já dei um livro para vocês, tem que ler esse livro, por favor. Porque nós vamos atrás de almas para Jesus. Nós vamos buscar as vidas para Jesus. E ainda antes que esse ano termine, nós vamos ver uma grande multidão de pessoas salvas. Quem não recebeu o papel de Jerusalém lá para orar? Quem não recebeu para colocar lá o pedido? Quem não recebeu aquela folhinha? Muita gente não recebeu, né? Vai receber na manhã na igreja. Para você fazer o pedido e eu levar o seu pedido. Nem que eu tenha que levar uns 5 quilos de papel nas costas, cheio de pedido de oração. Mas eu quero que você coloque lá o nome de tudo e quanto é sujeito que não está salvo, que está desviado lá para a gente levar para orar. Porque Deus vai trazer todo mundo. Não, você não entendeu. Deus vai trazer todos eles. Acaba que é desviar, quer ser desviado, vai ser desviado lá na China, vai ser desviado aí na China. O
Não tem direito de desviar, não. Vai ficar firme com Jesus, Deus vai dar graça para permanecer. Vamos fazer uma oração juntos, pastores queridos. Eu vou passar na mão de vocês esse microfone, mas eu vou pedir para vocês liberar uma palavra de bênção. Não é orar 1 minuto, porque se orar 1 minuto, vai dar mais 1 hora de culto. É uma palavra que eu quero que vocês abençoem a nossa igreja debaixo desse novo tempo. Vocês imaginam, nós estamos fazendo 17 anos de igreja. Nós não somos mais um piazinho, não. Nós já viramos um adolescente daquele, já quase um adulto já. É um outro tempo. Agora começa uma nova fase para todos nós. Após, mas a igreja vai ter uma tarefa, tem menos tempo. Só que um detalhe, a igreja Aliança em Curitiba é uma igreja mãe. E vocês estão debaixo desse decreto da bênção de Deus junto conosco. Sabe, a gente podia fazer a festa sozinho, mas não pode. Pai e mãe não pode fazer festa sozinho. Tem que trazer os filhos tudo e pôr todo mundo canto, irmão. Dança, fulano. Profetiza o ciclano. Ano passado vocês fizeram louvor. Não sei quem vai pregar no ano que vem, quem vai fazer alguma coisa. Eu sei que eu fiquei muito tranquilo hoje aqui. Eu fiquei muito tranquilo. Porque algumas vezes eu nem vi a festa direito, preocupado, orando ali. Meu Deus, me usa, me dá a palavra. O Espírito Santo me quer a palavra que o Senhor me deu. Põe fogo nela, usa. Eu fiquei à vontade ali, ó, sossegado, só curtindo, dançando. Eu deixa eu se pregar. Vocês trabalhar também. 17 anos, meu Deus. Espírito Santo, debaixo dessa unção, 17 anos de igreja. Eu quero pedir que a sua presença venha nesse lugar. E como Paulo pregou, meu Deus, o pastor Paulo falou pelo teu Espírito, Senhor. Havia unidade da igreja, e pela unidade daquela igreja eles avançaram, eles frutificaram. Eu peço ao Senhor nos dê essa bênção para frutificar também em nome de Jesus. Pai Celestial, Deus, damos a Ti toda a glória e louvor, porque sabemos que é o Senhor que opera tudo em todos, e a perfeita vontade do Senhor é que a unidade seja uma verdade, seja vivida no nosso meio, como está escrito na Tua palavra. Nós abençoamos e profetizamos, Senhor, sobre o Teu povo, que a unidade do Espírito venha de fato acontecer, que a conquista do Teu reino seja cada dia maior, despertamento, avivamento. É chegado o tempo, Senhor, agora. Esse é o momento da Tua igreja pensar e conquistar as multidões para o Senhor, e nós abençoamos o Teu povo e profetizamos que assim será, para a glória do Teu nome. Bendizemos essa coisa. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Toda a honra seja dada ao Senhor. Nós declaramos sobre a Tua igreja, Senhor, o amor verdadeiro, porque o Senhor é amor. A Tua palavra diz que mesmo que possamos dar os nossos corpos para ser queimados, se não existir amor, de nada vai adiantar. Então, Senhor, nós profetizamos como igreja do Senhor sobre o Teu povo, o batismo do amor, o batismo do amor, que cada um aqui seja tocado pelo Teu poder, para que todos vão cumprir o íntimo, Senhor, na unidade do Teu amor, vivendo em amor e unidade, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta hora o Senhor se levanta do Teu trono, Senhor, para ouvir a Tua igreja, papai, para adorar, para Deus te buscar e te pedir, meu Deus, para que nós venhamos estar em unidade, papai, para que nós possamos crescer, Senhor, nessa unidade que foi pregada aqui hoje, meu Deus. Abre, meu Deus, amado, os nossos olhos, que nós possamos, meu Deus, amado, estar cada dia mais no crescer, no mover do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, profetizo nesta noite.
e servir uns aos outros em amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que Jesus profetizou em João 17, que fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E esta noite, Senhor, nós podemos comprovar isso nesse lugar. O teu povo unido em amor, em propósito de unidade, de conquista, de missões. Por isso, Pai, que essa unidade ela aumente, ela prossiga, ela cresça mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu me uno à oração dos meus amados irmãos. Nós queremos, como disse o apóstolo Paulo, e pessoal, em um só Espírito, lutar juntos pela fé evangélica, ganhar almas para Jesus, consolidar vidas para o reino de Deus, discipulá-las na palavra de Cristo e enviá-las para marcar uma geração, Senhor. Que a tua unção de unidade esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, traz um despertamento e alinhamento para a tua igreja, Senhor. Que o teu povo se desperte, ó Deus, para fazer a tua vontade. Alinha a tua igreja, Senhor, teus propósitos. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Nós te pedimos almas, Senhor. Almas, almas, almas. Me dê mais um, Senhor, mais um para ti, Senhor, no nome de Jesus. E que pulsar no nosso coração, Senhor, esteja alinhado com o teu coração, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor clama por almas, Senhor, que seja assim na vida de cada líder, de cada célula, Senhor, no nome de Jesus. Que esse ano ainda o Senhor levante novos líderes, Senhor, no nome de Jesus, para ganhar, para consolidar, para enviar outros, Senhor, no nome de Jesus. Que nós não venhamos parar nem retroceder, mas nós venhamos avançar, Senhor, porque o progresso chegou, porque o Senhor abriu uma porta larga e espaçosa e nós iremos passar por ela, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, a visão, Senhor. Que hoje o Senhor possa abrir, Senhor, a visão da tua igreja, para que nós venhamos enxergar como o Senhor nos enxerga. Como, Senhor, a tua noiva, não, Senhor, no plural, mas a tua noiva singular, Deus. Que possamos, ó Deus, sermos um, como a tua palavra diz e como a tua oração foi, Senhor. Que essa seja a nossa oração, que sejamos um, para que o mundo, Senhor, possa crer, Senhor Deus, que o Senhor nos chamou, que o Senhor, ó Deus, nos resgatou, que o Senhor, ó Deus, um dia nos perdoou, para que nós possamos, ó Deus, manifestar o amor do Senhor, para que esse mundo creia, Senhor, em nome de Jesus. Como a tua palavra diz, meu Deus, como é bom e agradável, Senhor, que os irmãos sejam unidos. Tua palavra diz que essa unidade, meu Deus, é como um óleo precioso, meu Deus, que desce sobre a barba de Arão, Senhor, e desce sobre a orla das suas vestes. Que assim, meu Deus, essa unidade venha sobre nós, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, Senhor. Nos encha da sua unção, nos encha da tua glória, Senhor. E que essa unção venha manifestar o teu amor, que essa unção venha manifestar, Senhor, vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, amplia nessa noite sobre nós a tua unção de conquista, a tua unção de multiplicação, de crescimento, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nos encha da tua glória nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Pega as mãos do seu irmão pro alto. Pega as mãos. Pai, nós somos um, assim como o Pai em Cristo é. Acrescenta os salmos em nosso meio. Pai, manifesta os teus sinais e maravilhas. Nós somos um contigo. Nós somos um com o nosso irmão. E agora, Senhor, nós pedimos, no
batizados com o Espírito Santo e com fogo, com o propósito de anunciar as grandezas e as maravilhas do nosso Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós ligamos cada oração que foi feita neste lugar. E eu declaro a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, neste